gostaria de encorajá-los, que vocês, eu vejo que a maioria traz, né, que vocês sempre cultivem esse ato de trazer suas Bíblias. O nosso celular, quando a gente usa o celular, deixamos ele no avião, no modo avião, porque para algumas pessoas é tentador, né? Um dia eu estava pregando e a moça estava no joguinho. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas precisam disso. Mas isso acaba roubando, como o Fernando orou agora há pouco, as sementes do Evangelho em nosso coração. Então, a palavra do Senhor em Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 1. E nessa manhã, a versão que eu vou trabalhar com vocês é a Nova Almeida atualizada. E eu explicarei por quê. O tema do meu sermão nesta manhã, meus irmãos, é Jesus condena a tradição dos homens. Jesus condena a tradição dos homens. Antes de iniciar, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento nessa manhã, nesse momento. Abre o nosso coração e os nossos olhos e os nossos ouvidos. O nosso coração para receber Tua palavra, os nossos olhos para enxergar a Tua lei e amá-la, e os nossos ouvidos para ouvir atentamente Tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos nesse mês a divulgação do censo do ano de 2022 a respeito de como que é o Brasil quando se pensa em religião. Então, o censo nos diz que em 2022, 26,9% da população brasileira é formada por evangélicos. 26,9%. Isso significa que a cada 4 pessoas, uma pessoa se declara evangélica. É muitos evangélicos, somos muitos. A presença evangélica no Brasil é visível em todos os lugares que você vá. Nós vemos diversos templos evangélicos, de norte a sul do Brasil. Você pode estar no centro de uma grande cidade ou lá nos ribeirinhos da Amazônia e você vai encontrar um templo evangélico. E aonde tem um templo, tem um grupo de evangélicos que se reúnem lá no templo. Nós também percebemos os evangélicos na sociedade quando nós olhamos nas prateleiras do mercado e aquelas prateleiras, especialmente que estão na boca do caixa, que muitas das vezes eram ocupadas pelos deuses da Elma Chips, o deus Lacta e o deus Nestlé, agora são ocupadas pelo Café com Deus. Café com Deus Pai. Então nós percebemos a amplitude dos evangélicos no Brasil. Quando nós olhamos para os grandes estádios de futebol no Brasil, todos eles já foram palcos de eventos evangélicos. Os batistas brasileiros já utilizaram o Maracanã, assim como outras igrejas evangélicas também. Mas, infelizmente, quando nós olhamos para a nossa cidade e para o Brasil, nós não percebemos os efeitos dessa sociedade evangelizada ou evangélica. E quando nós conversamos com pessoas que se dizem evangélicas e nós perguntamos para elas o que é o evangelho para elas, as respostas são as mais variadas possíveis. O entendimento bíblico do povo evangélico brasileiro, ele tem a profundidade de um pires. Isso mostra para nós que apesar da nossa sociedade estar caminhando para ser uma sociedade evangélica, é uma sociedade evangélica com alma católica romana. Nossa alma é católica romana.
E numa alma católica romana, misturada com as religiões indígenas que aqui existiam e com as religiões que dizem ser de matriz africana, mas não são, nós temos um povo que é supersticioso e apegado a tradições. E algumas dessas tradições de homens tomam o lugar da palavra de Deus. Em algumas dessas tradições humanas, a palavra de Deus é completamente anulada. E uma das coisas que nós podemos perceber, e eu vou falar um pouco mais disso depois, é quando nós olhamos para muitas igrejas evangélicas e nós encontramos a figura de pastora. Então, quando nós olhamos para muitas igrejas evangélicas e nós vemos a figura de uma pastora, nós percebemos que a tradição é muito forte. Lá em Joinville, quando nós estávamos lá no Morro do Meio, uma irmã da igreja olhava para a Sheila e chamava a Sheila de pastora. E a Sheila sempre tinha que corrigi-la, porque a mulher do pastor não é pastora. Mas eu falaria a respeito disso. Tradição. Essa palavra tradição, ela vai aparecer nesse capítulo 7 de Marcos 7 vezes. Vamos ler? A partir do versículo de número 1. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Percebam a quantidade de vezes que aparece a palavra tradição. E no decorrer do capítulo nós veremos ela aparecer mais algumas vezes. O que é tradição? Tradição é algo que as pessoas fazem. Elas aprenderam em algum momento da vida e elas fazem aquilo repetidamente. Por exemplo, na casa de alguns de vocês é tradição que no domingo haja churrasco. E se tem churrasco, é tradição ter também maionese caseira. Então, isso é uma tradição. É uma tradição. Existem muitas tradições que são boas. Existem tradições que são boas. Essa é uma tradição muito boa. Mas nós veremos aqui que a tradição que Jesus está falando não é essa tradição. São tradição de homens, doutrina de homens, ensino de homens que acabavam distorcendo a palavra de Deus e, em alguns casos, anulando a palavra de Deus. Na semana passada nós vimos no capítulo de número 6 os discípulos e Jesus no meio do mar da Galileia. Então Jesus os enviou para uma crise. No meio dessa crise eles fracassaram e no meio do seu fracasso nós tivemos uma epifania. Jesus aparece para eles em cima das ondas. Após esse milagre, eles chegam e Jesus, quando chega, cura muitas outras pessoas. No capítulo 7, nós temos uma continuação da falta de entendimento dos discípulos também, como nós veremos. Mas, em primeiro lugar,
O meu destaque nessa manhã, o que esse texto deixa bem claro, é que a tradição dos homens, ela é condenada, Jesus condena a tradição dos homens, porque ela estimula uma adoração superficial. Superficial. Uma tradição que tem origem na cabeça humana, por melhor que seja, a sua intenção, ela não pode produzir a adoração que flui do coração, mas ela leva a gente a negligenciar aquilo que a palavra de Deus diz. Então a tradição não pode produzir adoração verdadeira. A questão central nessa passagem que nós lemos agora é que por melhor que seja, ou mais pura que seja uma liturgia, ou seja, um ato de culto, ele por si só não pode produzir adoração verdadeira. Pelo contrário, em boa parte das vezes ele acaba estimulando uma adoração superficial, uma adoração mentirosa. E Deus odeia a adoração mentirosa. O texto então começa com a chegada dos escribas e dos fariseus, uma comitiva que veio de Jerusalém. Não é a primeira vez que nós encontramos uma comitiva vindo de Jerusalém, mas quando nós lemos isso, nós já esperamos que coisa boa não é. Esse pessoal está se juntando para prender e matar Jesus. Eles não gostam de Jesus, eles enxergam Jesus como alguém que é um blasfemo, alguém que tem pacto com Satanás. Então, quando eles chegam até Jesus, eles questionam por que os discípulos dele comem o pão sem lavar as mãos. Por que eles comem pão sem lavar as mãos? Aqui, quando nós olhamos em primeiro momento, nós temos a ideia que talvez seja uma questão de higiene. Eu creio que hoje, quando você chega, antes de você tomar o seu café da manhã, antes de você almoçar ou jantar, antes de pegar um pão com as mãos, você lava as mãos. Na maioria das vezes nós lavamos já no banheiro. Mas não é uma questão de higiene que preocupava os religiosos. É uma questão litúrgica, é uma questão religiosa. Eles comem pão com mãos impuras. E a tradição que tanto amavam e defendiam dizia que todos deviam lavar suas mãos antes de comer. Mas os discípulos de Jesus imitam Jesus e não lavam as mãos antes de comer. Eles comem com as mãos contaminadas, não pelo vírus, não por uma bactéria, mas pelo pecado. Pensam os religiosos. Verso 3 e 4 diz assim: porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. Há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então aqui, Marcos está explicando para nós o que os fariseus e os escribas acreditavam. Como que era essa... Por que eles lavavam? Não é uma questão de higiene. Eles não estão preocupados se Jesus vai ter um desconforto intestinal porque não lavou a mão. O que está em jogo é uma tradição a respeito de uma pureza ritual. Então Jesus não segue essa tradição, seus discípulos não seguem essa tradição. E um debate começa aqui. E nós precisamos entender essa tradição, e essa tradição não tem origem nas Escrituras. Ela tem origem na cabeça dos escribas e dos fariseus. Por quê? Deus tinha dado uma ordem no Antigo Testamento. Em Êxodo capítulo 30, se você quiser abrir comigo, verso 18 em diante. Deus deu uma ordem, mas os escribas e fariseus negligenciam aquilo que Deus está ordenando. No Antigo Testamento, esse ritual de lavar as mãos era dos sacerdotes. Eram eles que lavavam suas mãos e seus pés antes dos sacrifícios. O Senhor diz a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés.
Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Então, a ordem de Deus não foi para o povo de Israel, não foi para todo israelita lavar suas mãos antes de comer. A ordem de Deus era que os sacerdotes, os descendentes de Arão, antes de fazerem a oferta, antes de estarem diante do Senhor, deveriam lavar mãos e pés para que não morressem. Não era todo mundo, era apenas sacerdotes. Mas os escribas e fariseus aplicam esta lei de Deus a todo mundo. Então, quando Deus ordenou a Moisés isso, não era a intenção de Deus que todas as pessoas, quando fossem comer pão, lavassem a mão. R.C. Sproul, falando sobre isso, diz que não foi o Senhor quem estabeleceu esse ritual de purificação, mas os anciãos. E ele diz: primeiro, os anciãos comentavam a lei e explicavam a lei. Eles comentavam e explicavam, ou seja, eles pregavam. A próxima coisa que se sabe é que eles escreviam uma política sobre a lei, eles escreviam um comentário sobre a lei. Depois de algum tempo, esse comentário era levado à categoria de lei. E logo depois, esse comentário que se tornou lei, ficava gravado na consciência das pessoas como se fosse a própria lei de Deus, mas não era a lei de Deus, era a lei dos escribas e dos fariseus. Agora você entende o que é uma tradição de homens? Uma tradição de homens é quando uma pessoa, um indivíduo pega a lei de Deus. Primeiro ele vai falar sobre ela, vai ensinar. Depois ele vai escrever sobre ela suas próprias interpretações. E depois, muitas das vezes, ele vai pegar suas interpretações e colocar acima da lei de Deus, dizendo aquilo que a lei não está dizendo, tornando a vida do povo mais difícil do que Deus assim fez, tornando a lei mais difícil de ser obedecida. Os fariseus e escribas estavam preocupados com uma contaminação que poderia acontecer por causa do contato que eles tinham com os gentios, especialmente nas praças e nos mercados. E é por isso que quando eles voltavam da rua, eles tomavam banho, porque eles poderiam ter tocado em alguma panela, em algum alimento, em alguma coisa ou em alguma pessoa que não fosse judeu, e eles não queriam estar contaminados. Antes de comer, como é que eles faziam? Eles colocavam um pouquinho de água na mão antes de comer, o tanto que cabe numa concha, faziam isso aqui, e assim as mãos deles estavam purificadas. Ou seja, não era uma questão de higiene, era uma questão litúrgica, uma questão de culto. Dependendo de onde eles estavam, eles lavavam os braços também, né? Quanto mais gentil por perto, a gente tem que se lavar. E aí, dependendo da situação, toma o banho. E é por isso que eles lavavam, inclusive, até a cama. Não era para tirar a sujeira, mas a contaminação do contato com os gentios. Então, após a explicação de Marcos nos diz no verso 5: os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. É uma pergunta capciosa dos escribas e dos fariseus, ou seja, eles querem pegar Jesus no pulo. Eles fazem uma pergunta difícil
E Jesus não responde essa pergunta com uma resposta. Jesus responde essa pergunta com uma acusação. Uma acusação. E Jesus expõe o que realmente está em jogo. O que está em jogo é adoração. E aí Jesus faz isso citando Isaías, capítulo 29, verso 13, que diz: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então, quando Isaías escreve essa profecia, ele está descrevendo a vida religiosa e superficial dos judeus do 8º século antes de Cristo. Então, quando Cristo lê a profecia e ele cita, ele está aplicando essa profecia aos escribas e aos fariseus do seu tempo, ou seja, a adoração, o culto deles é superficial. Eles se preocupam em lavar as mãos, eles se preocupam em minúcias, mas o coração e a vida deles estão completamente distantes do Senhor. A citação de Isaías, então, ela atende ao propósito de Jesus, porque trata da discrepância, da diferença entre as palavras dos fariseus e dos escribas e aquilo que realmente estava no coração deles, a prática do coração deles. Muito mais importante do que lavar as mãos antes de comer é ser verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. As nossas palavras devem vir acompanhadas de ações. Os escribas e os fariseus, eles eram hipócritas em sua adoração. Eles encenavam um papel de santidade diante dos homens. Os seus atos litúrgicos, lavar as mãos, por exemplo, era algo visível. E quem visse pensava, nossa, são homens piedosos, homens de Deus. Mas o Senhor conhecia o ato deles e o coração corrompido deles também. A acusação, meus irmãos, que Jesus faz aqui é muito séria. Eles são acusados de negligenciar, de abandonar o mandamento de Deus. Eles preferem trocar a obediência ao Senhor pela obediência à tradição dos homens. Na verdade, os fariseus e os escribas são especialistas nisso. Eles abandonam, negligenciam, negam os mandamentos de Deus e priorizam as suas próprias tradições. Fazendo assim, eles se colocam contra Deus e a favor de mandamentos de homens. A raiz desse problema, meus irmãos, é o abandono do sola Escritura. Quando nós abandonamos a doutrina do sola Escritura de que a palavra de Deus é a autoridade máxima, e nós colocamos a tradição da igreja, a tradição dos homens, a tradição do pastor, a tradição da igreja, no mesmo patamar ou acima da palavra de Deus, nós estamos nos colocando contra o próprio Deus. Então, por isso que nós cremos que a palavra de Deus é a autoridade máxima. É ela que tem que ser a autoridade máxima. Quando nós adicionamos algo à palavra de Deus, nós estamos inventando uma nova tradição de homens. Quando nós falamos aquilo que Deus não disse, nós estamos nos colocando no mesmo modo dos escribas e fariseus e nós estamos tornando o céu mais difícil do que ele é. Nós temos aqui um problema de legalismo e quando nós pensamos em tradição de homens ou legalismo, nós podemos pensar hoje em dia em igrejas que proíbem a mulher de cortar o cabelo, de usar uma calça, os homens de fazerem a barba, de deixarem melhor a barba. Então, Fernando, por exemplo, não seria aceito em algumas igrejas. Igrejas que proíbem fazer tatuagem, igrejas que proíbem assistir televisão, igrejas que exigem que o pastor pregue de terno e gravata, porque senão a unção de Deus não está com ele. Igrejas, inclusive, que consideram pecado coisas que não são,
como nós falaremos mais adiante. Então, quando nós olhamos para essas coisas, estamos vendo tradição de homens. E a tradição de homens é como nós lemos no Salmo 32. Elas são como um cabresto que você coloca num cavalo. O cavalo vai obedecer por causa do cabresto, não porque o coração dele quer obedecer. Quando você pega uma pessoa que não nasceu de novo e você cria-se várias regras, várias leis, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Essa pessoa, com medo talvez de punição, com medo de desagradar alguém, vai obedecer essas regras. Mas não porque o coração dela foi transformado. Então as regras, as tradições humanas, elas não servem para nada, nesse sentido. Elas não produzem um coração que adore o Senhor com verdade. A falsa religião, ela produz uma adoração superficial, uma adoração que não é do coração. Rituais externos, coração distante. Essa semana, conversando com um amigo meu, e ele me falou: Fernando, por muitas vezes eu estava encenando no culto. Encenando. E a gente pode encenar no culto. Acho que o culto é o lugar que todo mundo, um vê o outro e a gente consegue encenar bonitinho. Então nós podemos cantar, e aqui os irmãos cantam bonito, glória a Deus. Nós podemos bater palmas, nós podemos levantar as mãos, não é verdade? Tem igreja que se você não levantar a mão, se você não bater palma, você não está no espírito. E tudo isso é bom, e glória a Deus, mas isso não produz adoração verdadeira. Dobrar nossos joelhos não significa que o nosso coração está dobrado diante do Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, avaliar nosso coração. E nossa adoração, nossa vida litúrgica, nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus, ele tem que ser acompanhado de verdade. Verdade. A minha boca deve falar o que realmente está no meu coração. Será que a nossa adoração tem sido superficial? Será que a nossa adoração tem sido com a boca e não com o coração? Como eu falei no começo da irmã que estava no culto com o joguinho no celular enquanto o pastor pregando, e eu era o pastor, isso mostra que o coração dela está distante. Ela está ali, fisicamente ela está ali, mas o coração dela está distante. A adoração dela não está em Deus, não está em Jesus, está num jogo. Nós precisamos refletir, meus irmãos. E se por acaso o nosso coração não está em Jesus, se por acaso nós estamos adorando de maneira falsa, nós devemos nos arrepender desse pecado. E nós devemos pedir misericórdia, clamar por misericórdia, para que Jesus nos perdoe desse pecado. E é um pecado, meus irmãos, que eu posso cometer, o Fernando pode cometer. E no nosso caso é mais fácil de cometer ainda, porque a gente vem aqui, eu prego, cantamos, não é verdade? Nós precisamos sempre avaliar. Nossa adoração tem que ser verdadeira. Mais importante do que ser bonita, mais importante que os outros vejam é que ela seja verdadeira. Em segundo lugar, a tradição dos homens é condenada por anular a palavra de Deus. Versículo de número 9 diz assim: E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem sua própria tradição. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte.
Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então, a tradição dos homens é condenada por Jesus porque ela anula a palavra de Deus. Ela anula, ela invalida a palavra de Deus. A acusação agora de Jesus contra os fariseus e os escribas aumenta, se torna mais grave. Anteriormente eles são acusados de negligenciar a palavra de Deus, mas agora eles são acusados de anular, invalidar a palavra de Deus. Porque eles colocam a sua tradição acima e contra as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, quando nós abandonamos o solo Escritura, nós elegemos automaticamente uma outra fonte de autoridade. E essa fonte de autoridade, com certeza, tem origem humana. Tem origem humana. É assim que os escribas e fariseus fizeram, e é assim que nós fazemos também. Agora Jesus apresenta provas. Ele está acusando eles e ele apresenta provas. Para os escribas e fariseus, a tradição deles é mais importante que as escrituras, porque a tradição é capaz e ela facilita a acomodação dos desejos egoístas e perversos deles, mesmo que isso contrarie frontalmente a palavra de Deus. No verso 10, Jesus vai citar a lei de Moisés, Êxodo 20, verso 12. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe. E depois Jesus vai combinar o Êxodo 20, 12 com Êxodo 21, 17, que diz, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Jesus está acusando e apresentando provas contra os fariseus, sola Escritura. Jesus não está inventando uma acusação, ele não está inventando uma nova doutrina, mas ele está acusando e apresentando provas de que eles anulam a palavra de Deus, invalidam a palavra de Deus. Por quê? Nesse texto fica evidente que o fundamento e o ensino de Jesus está na palavra de Deus, mas a prática dos escribas e fariseus, a tradição dos anciãos, está ancorada no egoísmo do ser humano. Jesus está enfatizando seriedade e gravidade de desobedecer esse mandamento. O mandamento de honrar pai e mãe não significa apenas respeitá-lo. Não é apenas respeitar, não é apenas não responder pai e mãe, não é apenas não xingar pai e mãe. É você sustentá-los quando necessário, é você apoiá-los quando necessário, é você dar abrigo quando necessário, é você alimentá-los quando necessário, é você suportá-los no sentido financeiro do termo quando necessário. Quando a palavra de Deus fala honrar pai e mãe, é isso que a palavra de Deus está falando. É obrigação dos filhos cuidar de pai e mãe. É sua e minha obrigação. Não é um favor que a gente faz. É obrigação. No verso 11, Jesus vai dizer: vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Então, o que é corbã? Corbã é um tipo de oferta dedicada ao Senhor. Grant Osborne vai dizer que a pessoa podia declarar que uma propriedade ou uma soma de dinheiro era corbã, e esse recurso não podia ser gasto em qualquer outra coisa, embora pudesse ser usado para as necessidades do próprio indivíduo. De acordo com os fariseus, essa prática teria prioridade até mesmo sobre o quinto mandamento. Então, basicamente, o judeu, quando ele falava, essa casa que eu estou morando é corbã.
significa que quando ele morrer, essa casa vai ficar para o templo, vai ficar para os levitas. Os levitas vão receber essa casa como oferta, porque ela é dedicada ao Senhor. Isso significa que ele não pode, segundo a tradição dos homens, ele não precisa e ele não deve, inclusive, ajudar seus pais. Ou seja, se o pai ou a mãe não está em casa para morar, ele não poderia levá-los para morar na sua casa. A mãe e o pai poderiam dormir embaixo da ponte, porque a casa é dedicada ao Senhor. Está vendo que grave? O dinheiro que eles tinham no banco, e quer uma coisa para gastar dinheiro quando alguém fica doente. Quando eles dedicavam a sua poupança como uma oferta de corbã, eles ficavam, pela tradição dos homens, desobrigados de ajudar financeiramente seus pais. Percebe como isso vai contra aquilo que o mandamento está dizendo? Ou seja, a tradição dos homens está anulando a palavra de Deus. O mandamento era cancelado. Então, aquilo que é para ser punível, como com a morte, por exemplo, se você não honrasse seus pais naquele tempo, você seria morto. A tradição dos homens diz: não, você não precisa mais honrar seus pais, dedique essa sua casa a corbã, como uma oferta de corbã. Abraham Kuruvilla diz que, para a tradição dos homens daquele tempo, para os escribas e fariseus, é aceitável rejeitar a palavra de Deus, mas não é aceitável sustentar os pais. Ou seja, o pecado que exigia a morte do filho não é apenas permitido, mas é exigido pela tradição dos fariseus. Nós vemos aqui prioridades equivocadas. Então, os fariseus, com as suas tradições, proibiam o povo de obedecer a palavra de Deus. Só que o que acontece, meus irmãos? Aí você vai falar assim: nossa, mas como que aquelas pessoas eram tão burras que elas não entendiam isso? Meus irmãos, uma tradição de homens que entra na nossa cabeça e se torna tão forte que nós somos condicionados a obedecê-la. Quando nós abandonamos o solo Escritura, nós fazemos loucura. E um coração totalmente depravado ama tradições que anulam a palavra de Deus. Não era uma ação isolada, Jesus vai dizer, porque eles faziam outras coisas com outros mandamentos também. E aqui nós vemos uma progressão da tradição dos homens. Ela leva os homens a abandonar, invalidar, anular as Escrituras, os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, quando nós abandonamos o sólido fundamento da palavra de Deus e a sua interpretação histórico-gramatical, ou seja, nós abandonamos a interpretação que leva em conta o contexto do texto e como ele foi recebido naquele tempo, nós corremos o risco de falar aquilo que Deus não disse. Nós corremos o risco de cair em uma cilada demoníaca. Então, distorção das Escrituras é você adicionar ou você tirar coisas dela. E aí você torna a Bíblia ao gosto do freguês. Então, como eu falei na nossa introdução, uma tradição que nós vemos em nossos dias é a tradição do pastorado feminino. E é difícil você encontrar uma igreja evangélica que não adotou o pastorado feminino. É muito difícil. E alguém poderia dizer assim: mas pastor, pastorado feminino é uma coisa boa, as mulheres estão pregando, algumas pregam melhor do que os homens. E eu concordo, tem mulher que prega melhor do que os homens. Por exemplo, nós escutamos Andréa Vargas pregando. Aquela mulher é fenomenal.
Mas quando você volta os seus olhos para a Escritura Sagrada, especialmente para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, para o ensino de Jesus, você não vai encontrar a figura de uma pastora. Não existe a figura de uma mulher pastora. Isso é uma tradição de homens. Você vai encontrar as qualificações de um bispo ou de um presbítero. E geralmente começa com marido de uma só mulher. Ou seja, uma pastora não pode ser marido de uma só mulher. Alguns vão argumentar, não, porque isso fazia parte do contexto da época, que era um contexto extremamente machista, e que agora as coisas mudaram, e as mulheres ganharam direitos, e elas têm a igualdade com os homens, elas podem fazer as mesmas coisas que os homens, então elas podem dirigir, elas podem votar, elas podem inclusive trabalhar em mesmas funções que os homens. Percebe o peso da tradição? Mas quando nós procuramos na Escritura, nós não encontramos a figura de uma pastora. Nós não encontramos. Por melhor que seja uma tradição, aparentemente, por melhor que seja aparentemente, culturalmente aceita, se ela anula, se ela vai contra a Escritura Sagrada, ela deve ser condenada. Condenada. Então é por isso que nós não aceitamos pastoras. Nas igrejas em que o pastorado feminino entrou, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, isso vai acontecer no Brasil, já está acontecendo no Brasil, também está havendo a aceitação de pessoas homoafetivas em cargos de pastorado. Então, quando você olha para igrejas americanas, tradicionais inclusive, não estamos falando de igrejas doidas, são igrejas históricas. Estão abrindo agora os seus púlpitos para pessoas que vivem em relacionamentos homoafetivos. Então, uma tradição que se origina na cabeça dos homens, ela abre brecha para outras tradições que vão ampliando frontalmente o que a Escritura ensina. Nós precisamos estar ancorados no sola Escritura, meus irmãos. Nós precisamos estar ancorados naquilo que a Palavra de Deus exige, propõe e ensina. Deus criou o homem e a mulher em igualdade diante dele. Então, diante de Deus, homem e mulher são iguais, têm o mesmo valor, mas de acordo com a Escritura, tem papéis diferentes. Por exemplo, o homem consegue engravidar? Pode até tentar. A barriga até cresce. Não é verdade? A barriga cresce. Mas é somente uma mulher que consegue dar à luz. Então é uma função que Deus deu para você, mulher. Deus não deu para o seu marido. E a mesma coisa para o homem. Então o pastorado, tanto no Antigo Testamento quanto especialmente no Novo Testamento, é uma função masculina. Em terceiro lugar, a tradição dos homens é condenada por ensinar que o pecado vem de fora. Verso 14 em diante. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração, mas no estômago e depois é eliminado?
E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isto é, o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, Jesus condena a tradição dos homens que ensina que a contaminação espiritual vem de fora, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro do nosso coração depravado, caído, manchado pelo pecado. Os escribas e os fariseus acreditavam que o problema era os alimentos. Na verdade, até hoje, muitas das vezes, algumas pessoas pensam que o problema está no alimento. Por exemplo, adventistas do sétimo dia não comem carne de porco, mas circuncidar ninguém quer, né? Então Jesus convoca a multidão para ouvi-lo, e quando nós olhamos essa convocação de Jesus, nós nos lembramos do capítulo 4 da parábola dos solos, da ênfase, em que as pessoas ouçam com atenção a palavra de Deus, mas também nós podemos nos lembrar de Deuteronômio 6:4, o Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando nós vemos esse texto na Escritura, nós podemos entender que logo em seguida virá uma palavra muito importante de Jesus. Por quê? Quem vai dizer não é um ancião de Israel, não é um escriba, não é um fariseu, é o Filho de Deus, é a palavra encarnada que faz a seguinte declaração: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas é o que sai que o contamina. Então, quando se trata de contaminação espiritual, não é o que entra que nos contamina, é o que sai de nós. Lavar as mãos, tomar banho, pode ser importante para a nossa higiene, é importante, espero que vocês façam isso. Mas nada disso tem valor em relação à contaminação do pecado, porque nada que vem de fora pode nos tornar pecadores, pode nos fazer afrontar a santidade de Deus. É o que sai de nós que afronta a santidade de Deus. E nós percebemos aqui que os discípulos não entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Eles o interrogam. Eles conheciam a tradição dos anciãos, provavelmente eles faziam isso antes de conhecerem Jesus. Mas Marcos diz que Jesus então os responde. E em Levítico 11, nós encontramos a lista dos animais puros e impuros, dos animais que poderiam ser comidos pelo povo de Israel e aqueles que não poderiam ser comidos. Quando um judeu comia um animal impuro, ele se tornava cerimonialmente impuro. Em Levítico, capítulo 11, faz distinção entre alimentos puros e impuros, isto é, os quais podem ser comidos e os quais não podem. Gordon Wenham vai dizer que a preponderância da lei tende a lhe dar a aparência de atemporalidade, ao passo que o contexto deixa claro que essas leis foram transmitidas em uma situação específica a um povo específico, ou seja, Levítico 11 foi dado num momento da história para um povo, não foi dado para todos os povos. Não é uma lei que seria perpétua, mas seria para um tempo e apontaria para o dia de Cristo. Essas leis fazem parte de um plano para tornar o povo de Israel santo. Como diz a palavra, o Senhor diz: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, para ser vosso Deus, por isso devereis ser santos, porque eu sou santo. Elas não devem necessariamente ser consideradas prescrições universais e eternas, mas expressam a vontade de Deus para o seu povo em uma época específica. Mas como o Novo Testamento deixa claro, não tinham a intenção de ser aplicada universalmente e especialmente aos gentios. Comentando Levítico 11, Mary Douglas vai dizer que havia um sistema implícito nos regulamentos associados à impureza e o seu simbolismo era conscientemente percebido no antigo Israel.
Os israelitas expressavam um entendimento da santidade e da condição especial de Israel como povo santo de Deus. A divisão entre alimentos puros podiam ser comidos e alimentos impuros não podiam ser comidos correspondia à divisão entre Israel santo e o mundo gentio. O propósito dessa lei de alimentos puros e impuros era esse, meus irmãos. Era mostrar que havia um povo santo e o povo que não era santo. Os alimentos puros representavam o povo de Israel. Os alimentos impuros representavam todos os gentios. E entre os animais puros, nós temos aqueles que podiam ser oferecidos como sacrifício. De modo semelhante, havia um grupo de homens em Israel que podiam oferecer sacrifícios, ou seja, os sacerdotes. E por meio desse sistema de leis simbólicas, os israelitas eram lembrados em cada refeição da sua redenção para serem o povo de Deus. Sua dieta era limitada a certas carnes para imitar o seu Deus, que havia restringido sua escolha entre as nações a Israel. Ela servia, além disso, para relembrar as responsabilidades que Israel tinha de ser uma nação santa. Quando os israelitas distinguiam entre alimentos puros e impuros, eram lembrados de que a santidade era mais do que questão de carne ou bebida, mas um modo de vida caracterizado pela pureza e integridade. Então, meus irmãos, a carne de porco, eles não comiam, não porque ela tinha aquele vermezinho que poderia entrar no cérebro do indivíduo. Seria muito fácil resolver esse problema, era só fazer um churrasco bem feito, ou uma sopa bem feita, cozinhar, e a bactéria morre. Mas o propósito era mostrar que havia um povo puro, separado, e um povo impuro. Percebe? Agora, entende? Faz sentido para você? O fato de que a dieta de alimentos não era por causa dos alimentos, mas ela tinha um propósito de fazer com que as pessoas entendessem: nós somos o povo escolhido de Deus. E quando nós comemos os alimentos permitidos, nós nos lembramos do plano do Senhor, de fazer uma nação santa. A explicação de Jesus é muito simples: nenhum alimento que comemos é capaz de nos tornar moralmente impuros. Quando um judeu come um pernil de porco, ou uma costelinha de porco, ou um camarãozinho, empanado, ele vai para o estômago, não vai para o coração. E do estômago vai para a privada. Nenhum alimento, meus irmãos, nenhum alimento é capaz de nos fazer afrontar a santidade de Deus. Era apenas simbólico. E agora Jesus derruba um muro, porque a lei de alimentos fazia uma separação entre gentios e judeus. E quando Jesus declara puro todos os alimentos, esse muro é derrubado. E quando nós olhamos para Pedro, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, nós vemos ele testemunhando a descida do Espírito Santo sobre Cornélio. Porque agora, o povo de Deus não é apenas os judeus. O povo de Deus é todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por meio de Jesus, recebem o Espírito de Deus, o Espírito Santo que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. O pecado, meus irmãos, é o que vem do nosso coração, porque o nosso coração é corrupto, é enganoso, é pecador. Não são os animais que nós comemos, não é a comida que a gente come. E vou dizer bem claro, não é nem a bebida. Porque Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é vida, paz e alegria no Espírito Santo. A lista de pecados que Jesus nos apresenta, a lista de vícios e ações, ela é ampla no Novo Testamento. E elas brotam de um coração caído. Marcos não vai explicar o remédio para o pecado,
Mas quando nós lemos João 3, nós vemos a necessidade do homem nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós vemos a necessidade do homem se tornar nova criatura e de andar segundo o Espírito e morrer com Cristo. Meus irmãos, Jesus é o Filho de Deus e Ele declara todos os alimentos puros. A lei cumpriu o seu propósito. Jesus termina a lei de alimentos. Os judeus, inclusive os judeus que se tornaram cristãos, poderiam continuar fazendo essa dieta. É um costume. Se você costuma comer toda a vida o mesmo alimento, você... Por exemplo, a Sheila não gosta de lasanha com molho vermelho. Ela não faz, é difícil ela fazer, porque é um costume. Mas isso não se aplica a nós. O único remédio, meus irmãos, para um coração pecador é o novo coração prometido por Jesus. Muita gente tenta domesticar, um coração caído com rituais, com as tradições. O ritual e a tradição é tipo um band-aid num braço quebrado. Se você já quebrou o braço, o pé, você sabe que um band-aid não serve para nada. Então, a tradição de homens é a mesma coisa. O que nós precisamos é de um novo coração. E se você já nasceu de novo, se o seu coração é outro, é o coração de carne, um coração sensível, e você fala assim, mas pastor, eu ainda percebo inclinações, porque nós somos simultaneamente justos e pecadores, como diz Lutero. Nós precisamos todos os dias andar no Espírito e fazer morrer a nossa própria natureza. Amém, meus irmãos? Amém. Por fim, em quarto lugar, nós somos aceitos pela fé. O reino de Deus chegou e os impuros podem nele entrar. Verso 24, a palavra de Deus diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom, uma terra completamente gentia. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Meus irmãos, esse episódio aqui, ele está aqui para mostrar o muro está derrubado. Não há mais uma separação entre puros e impuros. Então Jesus vai para a terra impura, Jesus vai para a terra dos gentios, para Tiro e Sidom, e lá Jesus não queria exercer seu ministério, porque o ministério de Jesus foi cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas lá em terra impura, uma mulher impura, totalmente gentia, porque a identificação dela como sírio-fenícia deixa claro que ela era gentílica, ela era impura. Ela não observava as leis do Senhor. E pior ainda, essa mulher tinha uma filha que estava possuída por um espírito imundo. Então, Jesus, a princípio, fala que a sua missão é dar o pão para os filhos que estão na mesa, mas essa mulher não aceita a resposta de Jesus e ela vence Jesus no debate. E ela fala: mestre, Senhor, realmente os filhos têm prioridade, os judeus têm prioridade, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas, eu quero só uma migalha. Meus irmãos,
Jesus faz um EAD, um exorcismo à distância. Jesus declara que a palavra daquela mulher, por causa da palavra que ela deu a Jesus, ela podia ir. E por causa daquela palavra, a filha dela foi liberta daquele espírito imundo. E com isso, meus irmãos, fica muito claro para nós que agora o reino de Deus chegou. E no reino de Deus, até os impuros podem entrar. E você e eu, nós somos impuros. Nós não fomos circuncidados, né, Júnior? Não. Nós comemos carne de porco, não é verdade, Fernando? Nós somos, de acordo com a antiga lei, cerimonialmente impuros. Mas em Cristo Jesus, nós podemos agora entrar no reino de Deus, meus irmãos. Por causa de Cristo, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela Tua palavra e agradecemos a Ti também, Jesus Cristo, por derrubar o muro que nos separava. Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Obrigado por sua vida, morte e ressurreição. Nos ajude, Senhor, a cultivar uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade honesta diante de Ti. Que o nosso coração seja sempre rendido a Ti. E que as nossas bocas, elas falem aquilo que está no nosso coração. Nos livre, Senhor, das tradições de homens e nos ajude, Senhor, a vivermos ancorados na Tua palavra, na Tua Escritura. Abençoe, Senhor, cada um dos meus irmãos e daqueles que estão ouvindo também essa mensagem. E que o Seu Evangelho poderoso possa salvar, transformar cada um de nós em pessoas mais parecidas com Jesus. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé, nós vamos cantar mais uma vez.